Bom, meu nome é Adriana Botelho. Por que você escolheu o curso de psicologia e essa área específica? Então, eu escolhi o curso de psicologia porque na época eu tinha um jeito com pessoas, eles me diziam que eu tinha calma, quando eu entendia as pessoas, queria entender como as pessoas funcionavam, gostava de pessoas, vivia conversando com os meus amigos, queria entender o conflito das pessoas e acabei escolhendo o curso de psicologia por isso. Eu tive psicologia no meu curso de ensino médio, primeiro e segundo ano, e aí em função disso conheci um pouco mais as teorias psicológicas e aí resolvi escolher o curso de psicologia. Fiquei entre odonto e psicologia e acabei indo para Campo Grande fazer meu curso lá. Eu tenho 49 anos, eu me formei na Universidade Católica de Dom Bosco, lá de Campo Grande, em 1992. Em 93 eu fiz 92 e 93 fiz uma especialização em metodologia do ensino superior. E já em 93 eu comecei a fazer estágio na área de psicologia das organizações já formada, né, como profissional, com a minha supervisora. Em 92, durante o estágio obrigatório da área POT, eu fiz estágio numa empresa chamada, no ramo de ônibus urbano. A gente fez psicologia organizacional do trabalho lá, a gente fazia todo o processo seletivo, a gente fez diagnóstico, foi uma coisa bem inovadora para a época, porque a gente fez diagnóstico e tal. E aí, antes de fazer a intervenção, fizemos intervenção com liderança, participamos de CIPAT. A psicóloga deu muito apoio pra gente na época, pra época foi uma revolução, assim, em 1992, eu e a Silvia, né, fizemos o trabalho lá, era minha colega de estágio, e a gente teve muito elogio e tal, nosso estágio foi bem produtivo, a gente não teve quase dificuldade nenhuma no nosso estágio, a não ser a nossa incompetência como estagiária, como iniciante nessa área e tal, mas a gente era super empolgado, a gente fazia trabalho no domingo e tal, então foi bem tranquilo essa parte. A gente tinha que fazer muitas horas de estágio, a cidade era grande, então a gente pegava ônibus, pegava carro, a gente dava um jeito de ir para o estágio. Quais são os seus objetivos? Meus objetivos como psicóloga, eu me interesso muito pela área de saúde do trabalhador, mas eu trabalho como gestora de pessoas também, trabalho com comportamento organizacional, então eu faço desde o processo seletivo até avaliação de desempenho, treinamento, conflitos, a gente media muito conflito, a gente também trabalha com a liderança, a gente trabalha com intervenção em saúde do trabalhador, estresse, burnout, a gente tem temas de treinamento como resiliência, relacionamento interpessoal, habilidades socioemocionais, enfrentamento de estresse, uma série de coisas que a gente trabalha lá, muito em parceria com as outras áreas da empresa. A empresa que eu trabalho é uma empresa pequena, porque na verdade eu sou uma consultoria para essa empresa, e eu trabalho mesmo numa empresa, eu sou supervisora e docente do ensino superior na Unifev, que é uma faculdade, um centro universitário aqui em Votuporanga. Aqui eu já estou há 10 anos, mas eu atuo como psicóloga desde 1993, né? Então já fazem muitos e muitos anos, 26 anos aí, e há 23 anos eu sou professora universitária. Então eu dou aula de psicologia organizacional do trabalho desde o meu primeiro emprego como professora, que foi em 96 como professora, mas eu atuei antes 3 anos como psicóloga organizacional, né, assim que eu saí da faculdade. Então as funções já falei, né, então desde nos testes, a avaliação psicológica a gente faz, né, na seleção, eu tenho uma estagiária que trabalha comigo, tenho a moça que trabalha na área de departamento pessoal, do RH, então eu trabalho muito junto com o gerente e as outras áreas da empresa, né? Mas são essas atividades basicamente. Os meus atendimentos eles são sempre coletivos, né? Mas eu também atendo pessoas com dificuldades de relacionamento, às vezes eles têm algum problema com chefia, com a liderança, né? Às vezes tem algum conflito na tarefa, algum conflito de relacionamento. Então a gente está sempre fazendo intervenção para tentar criar um repertório nas pessoas, né?
para enfrentar melhor esses conflitos, para não fugir, para, né, realmente enfrentar e resolver os problemas. Então, uma postura mais de enfrentamento e menos de esquiva, de fuga-esquiva, né? Então, um enfrentamento mais positivo dos problemas, um fortalecimento das pessoas. Uma coisa que a gente tem trabalhado também lá é a inclusão, né, das pessoas no processo seletivo. Então todas as mulheres, então as questões de gênero a gente trabalha no processo seletivo, a gente inclui todo mundo. Então a questão da escolha, da orientação, na verdade, da escolha das pessoas com orientação sexual as mais variadas, as mais diversas possíveis, a gente tem trabalhado essas questões lá também, né? Na área, esse trabalho meu que eu faço é uma consultoria. Eu vou lá mais ou menos umas 15, 16 horas por semana. E atualmente só estou nessa empresa porque eu estou com uma carga horária muito grande aqui na universidade, então eu não tenho ido muito lá. Mas o processo de consultoria passa primeiro por um diagnóstico, então eu levanto o fator psicossocial de risco, questões de comportamento organizacional, sei lá, cultura, clima, satisfação no trabalho, retaliação, conflitos, chefe subordinado, intragrupo, questão de assédio moral, depende da queixa, né? Mas no primeiro momento tem os materiais, tem as escalas que a gente usa e tal, os questionários, entrevista, observação. A gente faz primeiro um levantamento de todos os processos, né, que estão acontecendo dentro da empresa e quais aqueles que que a psicologia organizacional pode fazer algum tipo de intervenção. Então, aplica as escalas, entrevista as pessoas, observa, aí a gente monta um relatório, entrega esse relatório para direção da empresa, para a cúpula da empresa, para a gerência e tal, faz uma reunião de feedback e dá essa devolutiva desses materiais, desses dados aí que a gente analisou e a gente sugere propostas de intervenção. Então, acho que a psicologia tem uma grande contribuição para dar para as organizações. A gente tem trabalhado muito o comportamento das pessoas, muito quanto que as organizações elas têm fator psicossocial de risco e esses fatores psicossociais de risco precisam ser gerenciados, porque quando são gerenciados eles podem ser melhor geridos e podem melhorar o desempenho, melhorar a produtividade, melhorar a rentabilidade da empresa, mas principalmente melhorar a qualidade de vida e bem-estar das pessoas. Então, a nossa perspectiva é sempre essa, é a qualidade de vida e bem-estar das pessoas, saúde do trabalhador, saúde mental no trabalho. Quando a gente tem saúde mental no trabalho, as pessoas trabalham mais felizes e elas podem, então, dar uma contribuição maior para a empresa, elas podem dar uma contribuição maior no seu posto de trabalho, elas produzem mais, trabalham mais felizes. Então, a gente trabalha essas questões, que uma equipe produtiva é uma equipe que tem seus membros satisfeitos. Então, a gente trabalha muito com essas questões, de estar ouvindo as pessoas, gerar participação, de definir muito bem os papéis, né? De trabalhar o respeito entre as pessoas, a ética, a comunidade, né, organizacional, a cidadania organizacional. A gente tem falado sobre isso, de quanto que quando eu dou condições de trabalho, quando eu dou suporte social, suporte organizacional, quando eu penso no bem-estar das pessoas, no bem-estar psicológico, né, eu melhoro as condições de trabalho. Então, esse é um discurso que eu tenho feito muito, né? E aí, então, tenho absoluta certeza que com o trabalho de psicologia organizacional nas organizações, a gente tem dá uma contribuição ímpar, né, para o ambiente de trabalho e para as pessoas que trabalham lá, né? Os maiores desafios da área ainda é o reconhecimento, né, ser reconhecido, ainda ter uma atuação científica, uma atuação com fundamentação teórica, com fundamentação metodológica, com critérios, né, confiáveis, medir o nosso impacto. Acho que uma coisa que a gente não tem conseguido muito é provar e medir o impacto do nosso trabalho, né? Acho que esse é um outro desafio de conquistar isso nas organizações, conquistar o respeito na equipe de saúde e na equipe de gestão. Então, não é qualquer psicólogo que consegue atuar no nível estratégico político. A maioria dos psicólogos ainda trabalha na área operacional
executando tarefas e obedecendo alguém, né, e não influenciando os processos, e não criando processos, e não gerenciando, né, os departamentos. Ainda a gente fica numa posição ainda muito voltada para a parte técnica operacional, né? Acho que esse é um desafio bastante importante, né? Os assuntos, quando chegam a atendimento individual, geralmente estão relacionados a relacionamento, dificuldade de relacionamento, principalmente a questão da chefia. Então, assim, a falta de compreensão da chefia, a falta de coragem de estar lidando com o chefe, de estar falando para o chefe o que pensa, né? Muitas vezes se sentindo ameaçado, se sentindo humilhado, às vezes até assédio moral, né? Vítimas de assédio moral, muitas vezes. Então, a gente tem queixas bem grandes em relação a isso, que as pessoas, elas são assediadas, elas são exigidas, elas não são ouvidas, não são respeitadas nas suas necessidades, nos seus interesses. Então, isso a gente tem ouvido bastante como queixa, né, dentro das organizações, e a gente tem mediado bastante, trabalhado as pessoas para que elas também se coloquem mais, que elas também vão em busca dos seus direitos, mas isso de uma maneira muito respeitosa também com a empresa, né, sem grandes revoluções, mas no dia a dia, né, que as pessoas possam crescer junto como equipe, crescer junto ao chefe, seus colegas e tal, né. Um recado que eu deixaria para os alunos da área que gostariam da área POT: eu sou apaixonada pela área. Aqui na minha região, quando você pergunta dessa área, todo mundo fala do meu nome. Então, eu acho que uma coisa importante é que você pense sempre em fazer um trabalho para você se tornar uma referência. Então, faça o melhor que você possa quando você for fazer, né? Porque aí depende de cada um. Mas faça o melhor que você pode, uma coisa que eu falo bastante. A outra coisa é saia da média. Então, na média a gente tem muita gente, né? Se a gente for ver a curva. Então, assim, saia da média, se diferencie, se dedique. Não há nada que você consiga sem esforço. Tudo que você vai conseguir com muito esforço, né? Nada cai do céu, a gente tem que estudar muito, tem que se impor bastante, e você só vai se impor se você for uma referência, se você for uma pessoa que é confiável, se você fala coisas realmente com sustentação teórico-metodológica, né? Então você tem que estudar muito, você tem que estar sabendo o que você está fazendo, né? Uma coisa que eu falei da avaliação psicológica, por exemplo, hoje não entra ninguém na empresa onde eu trabalho, e agora aqui na universidade estão me chamando também para fazer os processos seletivos. Eu tenho usado o teste psicológico, avaliação psicológica na seleção, né? Então, além de entrevista, dinâmica de grupo e tudo mais, a gente está fazendo avaliação psicológica. E aí, então, fazer com material validado pelo conselho, né? Autorizado, não tirar cópias de material, não fazer nada que seja antiético, né? Porque isso vai te dando mais confiança e mais respeito por aqueles que trabalham com você, né? A remuneração, sim, eu ganho bem, enfim, não é não ganho bem para o nosso país, né? Não é o que eu gostaria de ganhar, a gente nunca está satisfeito com aquilo que a gente ganha, eu gostaria de ganhar mais, mas a área organizacional é uma área rentável, eu tenho várias possibilidades, eu dou aula na pós-graduação, eu dou consultoria, eu faço projeto, eu dou supervisão. Então, assim, de um jeito ou de outro, né? Uma coisa que a gente tem que manter a nossa empregabilidade e a nossa trabalhabilidade. Ou seja, você tem que estar sempre apto para permanecer no mercado, para dar conta das demandas que o mercado te dá. Então, para isso, você tem que estudar muito, né? Tem que estudar muito, e aí, quando você é bom naquilo que você faz, o mercado paga aquilo que você merece, né? Então, não aceite trabalhos menores, nem aquém daquilo que você gostaria ou que você merece, tá bom? No mais, agradeço a oportunidade, um beijo para vocês e estou à disposição. Eu vou passar o meu e-mail, qualquer coisa vocês podem entrar em contato comigo, ok? Obrigada e um beijo para todos.